que você esteja atento à mensagem do Senhor. Se Deus usou uma mula, espero que Ele me use. Amém? Amém? Então fique atento. O importante é a gente estar atento. Porque às vezes eu posso falar aqui, gente, 1 hora, 50 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Mas se você absorver algo e você praticar esse algo, é melhor do que você ouvir aqui 10 pregações. Mas se você sair daqui e não aplicar nada disso na sua vida, não vale de nada. Você vai adquirir conhecimento e vai inchar, mas não vai praticar isso na sua vida. Então é importante você praticar, amém? Não esqueça disso, é importante você praticar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 2:9, é no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Amém? Acharam? 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes da carta de 1 João, Judas, Apocalipse ali, um pouquinho antes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 diz assim, lendo a outra versão, que eu tenho 2 versões aqui. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, geração eleita. Que bonito. Geração eleita. E quando eu estive refletindo sobre essa mensagem, eu pensei assim, eleitos, para quê? Por que nós somos eleitos? E eleito, lembra de eleição. Se você for parar a pensar, nós tivemos uma eleição ano passado, não teve? Foi ano passado, né? Foi. Que a Dilma foi eleita. Foi eleita pelos nós brasileiros. Você pode falar, não, mas eu não votei. Mas o Brasil elegeu. Então, nós temos a presidenta Dilma sobre as nossas vidas. E ela foi eleita, por todos nós, brasileiros. E ela está sobre a nossa direção, vamos dizer assim, do nosso país. Agora, essa eleição, nós escolhemos, correto? Foi a escolha das pessoas. Agora, a palavra eleição, você sabe o que significa? Eleger alguém, eleição, o que significa? Escolha. No dicionário diz assim, eleito, aquele que foi vitorioso numa eleição, o escolhido, preferido, designado para alguma coisa, o que foi eleito, aquele que em Deus escolheu para uma bem-aventurança. Então, interessante que até no dicionário Micaelis falava sobre isso. Eu achei interessante falar na questão dos cristãos que consideram como Deus nos escolhendo para uma bem-aventurança. Agora, você foi escolhido. Se você considera-se como uma geração eleita do Senhor, você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Interessante que Ele nos elege. Você elegeu a Dilma, nós, né? Assim, tem uns que faz cara feia. Não, mas nós elegemos. Então, assim, imagina, as pessoas deram um voto de confiança a ela. E Deus põe um voto de confiança em você. Amém? Então, Deus espera contar com você. Você pode até falar assim, mas eu? A mula de Balaão, né? Mas Deus espera contar com você. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus conta com você. Por incrível que pareça, Deus conta conosco. Ele não precisa, mas Ele conta. Ele não precisa, Ele é muito grande, Ele é muito forte, Ele é muito poderoso. A palavra de Deus diz que Ele, eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, que com o sopro da narina dele, do nariz, Ele abriu o mar vermelho. Então, eu sempre falo para vocês, não foi aquele negócio que Ele fez assim, não, Ele foi lá e deu uma sopradinha do nariz, abriu o mar vermelho. Ele é poderoso demais. A palavra de Deus também fala que Ele separou todo o mar, Ele contou o mar com a concha da mão. Todo o mar do nosso planeta na conchinha da mão. Tudo ali, para cá. Pronto, tá bom, assim. Deus é grande demais, amém?
E esse é Deus que nós servimos, o nosso Deus poderoso. Nunca esqueça do grande poder de Deus. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui que eu até pus um PowerPoint, né, o que os estudiosos imaginam, né, do planeta Terra afastado, de tudo mais, o máximo que o ser humano já mandou também, alguns satélites para fora e algumas projeções que eles fazem, mas né, o planeta Terra vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando, e chega até um ponto que aquele planeta Terra some naquela galáxia, e de repente você vê um monte de pontinhos, e você vê que Deus fala que Ele separa todas as constelações e tudo mais, com a palma da mão também e tudo mais. Você fala, nossa, Deus é grande demais. E esse Deus grande demais elegeu você. Amém? Então Ele escolhe você. O interessante, quando fala geração eleita, não está se referindo à geração atual no quesito temporal. Por exemplo, hoje nós somos uma geração. Então, por exemplo, a geração vai se alterando a cada, não lembro se é 20, 30 anos que o pessoal faz a média de geração. Mas, por exemplo, eu já não sou da mesma geração que meus pais, né? 40 anos. Eu não sou da mesma geração que ele. Estamos vivendo juntos, mas logo, logo ele morre e eu ainda continuo, a tendência, né? Pode ser que às vezes aconteça algum acidente, alguma coisa. Mas essas gerações vão se alterando. E quando fala aqui de geração, está se referindo, no original ali na Bíblia você pega, sobre a questão de prole, uma questão de família. Então, no sentido de nascer, né? Gerar. Então está nascendo, tá tipo assim, o nenenzinho está nascendo, aí é nesse sentido de gerar. Então, na hora que você pega aqui, ele está falando de que você foi gerado, você sendo gerado novamente, você é eleito. Então, quando você foi gerado, você foi eleito. O interessante é que para ser eleito, nós temos que estar com o Senhor. Amém? Interessante que quando você para você ser eleito, você tem que nascer de novo. Aí você fala, nossa, mas nascer de novo? Como assim? Muitas às vezes não sabem o que é nascer de novo. Alguns, a maioria já até aceitou Jesus, sabe o que é nascer de novo. Mas a palavra de Deus, né, mostra lá em Mateus 3:3, por exemplo, Nicodemos, né, ele está na dúvida, ele chega para Jesus, mas Jesus, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E ele fala, não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa você, né, nascer de novo, no sentido do que? Nascer de Cristo, nascer do Pai. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando você entrega a sua vida, o comando da sua vida para Jesus, você nasce de novo. O batismo também tem esse significado de morrer o velho homem, quando entra nas águas ali, e quando sai uma nova pessoa em Cristo Jesus. E se você ainda não fez isso, não perca a chance de entregar o comando da sua vida para Jesus. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, se você entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Igual o pastor falou ali, ó, se você não entregar a vida para Jesus, você vai para o inferno. Então, entrega a sua vida para Jesus. Amém? Você tem que entregar. A palavra de Deus fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E isso é do Espírito, é de Deus. Então, quando está se referindo aqui, está falando dessa questão de gerar. Interessante que em 1 Pedro 1:23 fala assim, um pouquinho antes, mas nem precisa abrir se você não quiser, mas fala assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Então, quando ele fala aqui, você sendo gerado, novamente gerado, você já foi gerado de uma semente corruptível, uma semente que se estraga. Na verdade, um dia essa carne vai se estragar. Você foi gerado, essa carne aqui um dia vai apodrecer, você vai morrer e seu corpo vai para o beleléu. E agora, quando nós nascemos numa semente incorruptível, que é uma semente que não morre, que é a semente do Pai, a semente de Deus, você não vai, você vai ter a vida eterna. Esse corpo morre, mas seu espírito vive com Deus. Amém? Então um dia nós vamos estar no céu com o Senhor, agradecendo a Deus porque Ele nos escolheu. Amém? Lembre, você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Diga assim, eu fui eleito pelo Senhor. Eu fui escolhido por Deus. Com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, você foi escolhido. Basta você entregar a sua vida para Jesus e você é escolhido pelo Senhor. Amém? Então lembre disso, nunca esqueça disso. Agora é interessante que a Bíblia fala muito sobre eleição, no sentido de escolha. Fala muito. Por exemplo, Deus escolhe o homem para cuidar do jardim. Deus escolhe, pessoas, por exemplo, Moisés para dirigir o povo. Moisés escolhe líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e de 10 para comandar o povo.
né, o pessoal estava passando por uma dificuldade lá, e ele estava comandando, e ele estava resolvendo o problema de todo mundo, ele não estava dando conta. Aí o sogro dele vem e fala, divide aí o encargo para outras pessoas ajudarem também. E ele pega e escolhe pessoas, ele elege pessoas para ajudar na obra. Agora, tem eleições na Bíblia que não foram muito bem sucedidas. Tem reis, por exemplo, que foram escolhidos que não foram muito bons. Por exemplo, Saul. Saul foi escolhido, mas no futuro depois ele dá mancada e se afasta dos caminhos do Senhor. Então foi uma eleição que não deu muito certo, uma escolha não muito boa. Na verdade, foi uma escolha que Deus que permitiu que o ser humano escolhesse ali. Agora tem outras situações também na Bíblia. Jesus escolheu 12 discípulos. Lembra que tem uma hora que ele escolhe, tinha mais, mas ele escolhe 12. Depois, quando os discípulos, por exemplo, né, Judas deu mancada. Né? Então Jesus escolheu 12 e ainda um deu mancada com ele e se afastou. E morreu depois, se matou. E depois eles elegem um substituto. Então, assim, na Bíblia está cheia de escolhas. E a gente faz parte dessas escolhas. E você também faz parte dessa eleição. Agora, nós temos que buscar no Senhor o que fazer com essa eleição. O interessante é que nós, quando elegemos alguém, nós escolhemos, votamos, como eu falei, nós temos lá a nossa presidente Dilma, né? Mulher bonita, elegante, sabe em palavras, né? Não é muito bonita, mas né? Também às vezes não é muito sábia em palavras, mas ela tem os seus erros, tem suas falhas, nós temos que orar por ela. Agora, ela foi eleita pelo povo, mas não quer dizer que ela esteja fazendo um bom governo. Isso daí cada um pode escolher. Né? Eu gosto dela e acho que está fazendo um bom governo. Alguns a gente pode ver que tem políticos que a gente escolhe que não fazem um bom governo ou um bom papel. Não só isso me referindo a ela, mas às vezes a gente elege vereadores, pessoas que depois roubam e se afastam lá, tem que caçar esses caras e tudo mais. Então tem eleições que não dão certo, mas são eleitos. Agora eu fico pensando assim, Deus elegeu você, agora ele escolhe errado? Não. Isso eu te garanto, Deus não escolhe errado. O problema é que nós, muitas vezes, como eleitos do Senhor, não fazemos um bom governo nessa terra. Aí existe uma grande diferença. A partir do momento que você entrega o controle da sua vida para Jesus, você se torna eleito do Senhor. Você é eleito, é elegido ali, glória a Deus, aleluia. E você tem um governo nessa terra para exercer, coisas para você fazer nessa terra. Cuidar das coisas do Senhor, da sua família e tudo mais. Agora, pode ser que você não esteja fazendo um bom governo da sua vida. E aí você pode sofrer um impeachment. Já pensou? Né? Tem um impeachment lá do presidente, pode ser. Pensou o senhor, impeachment nele. Né? Sei lá como que é. Mas o Senhor pode, de repente, nos eliminar. Não aceitar a nossa. E no final é você ir para o inferno. O impeachment final seria você ir para o inferno. Você não fez um bom governo. O seu lugar está preparado ali. Misericórdia. Amém? Misericórdia. Eu não quero passar por isso no nome de Jesus. Então, meu irmão, está na hora de a gente pensar em fazer o bem nessa terra. Está na hora de a gente pensar em mudar a nossa atitude. Amém? Chegou a hora da gente mudar alguma coisa. Não pode continuar do jeito que está. Amém? Então, vira para o seu lado, do seu irmão do lado e fala assim, está na hora de você mudar alguma coisa. Então, eu fico pensando assim, se todos para a gente pensar se o seu governo está sendo bem feito ou não. Se todos na igreja, imagina, todas as pessoas da igreja, aqui no nosso caso, pensando até em nós pequenos aqui, ou numa igreja grande, ou a igreja do Senhor, se todos fossem como você, a igreja seria melhor ou pior? Não responda. Não precisa responder. E não olha para o lado. Pensa bem, meu irmão. Se toda a igreja fosse como você, em vários sentidos, como por exemplo, se toda a igreja orasse como você ora, se todos buscassem a Deus como você busca, se todos lessem a palavra de Deus como você lê, se todos ofertassem, dizimassem ou contribuíssem com a sociedade, também às vezes financeiramente, ajudando as pessoas como você ajuda, se todos chegassem no horário como você chega, se todos fossem comprometidos como você é comprometido nas coisas do Senhor, a igreja seria melhor ou pior?
E isso, uma vez, quando eu ouvi isso, eu já era até adolescente. Na época, eu senti algo no meu coração que alguns às vezes podem sentir quando eu falo isso também. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, mas eu oro mais que fulano, pelo menos. Aquele ali também, aquele lá não ora nada, né? Eu pelo menos oro um pouquinho. Né? Aí eu busco a Deus, vou na igreja todo domingo lá, vou buscar o Senhor, aí eu busco mais que fulano, esse eu busco. Isso é orgulho. Também é um erro. A igreja seria toda orgulhosa como você é. Já pensou nisso? Às vezes a gente fica, não, mas o Paulão está aqui, mas mais que o Paulão eu busco. Mais que fulano eu faço. Eu ajudo mais, eu sou um cara bom. Eu sou uma boa pessoa, eu faço o certo. O interessante é que o orgulho, ele está no meio dessas coisas. E nós temos que tomar cuidado, porque também, imagina, se toda a igreja fosse orgulhosa desse jeito. E eu lembro que naquela época, eu me sentia assim. Eu era adolescente, quase jovem, assim. E eu falei, não, mas eu faço mais que fulano, mais que ciclano. E depois eu fui vendo que eu não sou nada. E hoje eu vejo o orgulho de duas formas. Primeira forma, eu vejo que o orgulho é como se fosse um cara subaquento, ou suvaquento, depende do jeito que você fala. Mas aquela pessoa com CC, sabe, fedido, que você chega perto e tem aquele cheiro de cebola. Parece aquela cebola forte, que alguém chegou e fez assim no seu nariz, assim, ó, bem forte, de fechar o olhinho, assim. Sabe? É como se fosse, por exemplo, você olha aquela pessoa que você sabe que é suvaquenta, e os amigos estão tudo do lado, tudo de olhinho fechado, você fala assim, tudo japonês. Não, não é. É que está tudo aquele cheirão de cebola em volta dela. Né? Mas essa pessoa subaquenta, ela pega um perfume, ou um desodorante bem forte, aquele Thread Marchand, não sei se vocês já viram aquilo lá, eu usava às vezes quando era adolescente para tentar parar o fedor, que era difícil, viu, gente? Adolescente é complicado. Né? Os adolescentes são complicados até hoje. Tem uns aí que é só querosene, né, para salvar. Porque a coisa é brava, gente, é bravo. Né? Tem vezes aqui que os adolescentes chegam, tem vezes que eu já fiz isso. Levanta os braços, já catava o desodorante, põe desodorante. É triste, gente, é triste. É fase também, é complicado. Né? Eu usava leite de rosas, eu lembro. Não sei se vocês já viram isso. Leite de rosas foi a única coisa que deu certo comigo. Né? Agora imagina, o cara fedidão, tá fedido, e pega aquele desodorante Avanço, ou aquele Thread Marchand, e pá, manda bala. No sovacão fedido. Fica pior, gente. Não melhora, fica pior. Mas ele acha que está abalando, porque pôs perfume. E ele chega perto das pessoas e abraça. Né? E chega assim, meu irmão. Né? E chega todo com aquele cheirão. O orgulhoso é exatamente assim. Ele acha que está abalando, mas ele está podre por dentro. Está fedido e não percebe que está fedido. É o subaquento cheio de perfume. Misericórdia. Vira para quem está, dá uma confundagadinha assim, dá uma cheiradinha para ver se está tudo em ordem. Né? Mas, meu irmão, pense nisso, tome cuidado com o orgulho. Agora, o interessante é que o contrário disso é a forma que eu enxergo hoje o cristianismo, na verdade. Eu vejo que quanto mais perto de Deus a gente chega, presta atenção no que eu vou falar, hein? Mais perto de Deus a gente chega, mais sujo a gente se sente. Mais podre você se sente. Mas você fala, mas como assim? Eu pensei que eu ia melhorar perto do Senhor. Você melhora, mas você se sente e você se enxerga como você é. É mais ou menos assim. Imagina que a gente desse um apagão agora, caísse energia e na rua também. Fica um escurão, nervoso. Aqui a gente tem lâmpada de emergência, mas se não tivesse, ficaria um escuro total. Correto? E de repente, o Jô, meu irmão, ali, está num cantinho ali, ele é o único que tem um celular. E ele acende um celular. Lembro que no acampamento talvez aconteceu isso, né? Tinha uns que tinham celular, outros não tinham, era mais antigamente, né? Aí tinha uns que tinham até lanterninha no celular, né? Não sei se vocês lembram, celular de lanterna. E todo mundo ficava lá com a lanterninha, conversando e tal. E a gente não tinha vela, né? Mas imagina que a pessoa acende um celular lá no cantinho, é uma luz muito fraca, certo? Não dá para iluminar todo o salão. E aí, eu estou aqui no outro canto. Eu não me enxergo. Eu olho para mim mesmo e falo, nossa, quem está aqui comigo? Eu sei que tem alguém em volta de mim, mas eu não enxergo. E aí, eu começo a dar uns passos em direção à luz, porque eu estou vendo uma luz ali. Imagina que essa luz é Deus, representando Deus. Mas eu começo a chegar um pouco mais perto. E aqui, mais ou menos, eu percebo que tem pessoas do meu lado. E eu já vejo o contorno do rosto das pessoas, e vejo que é um homem, vejo que é uma mulher, mas eu não sei quem é ainda, porque está muito escuro. Começo a chegar mais perto da luz, eu vejo que aquela pessoa é minha esposa,
vejo que o outro é o Marcelo que está comigo, vejo que outra pessoa amiga minha. Chega um pouquinho mais perto da luz, eu vejo que minha calça está furada. Eu não percebia, mas minha calça está rasgada. E que o Marcelo está sujo. O rosto dele está todo sujo, eu não tinha percebido isso. E de repente, mais perto da luz, a gente chega ali, eu vejo que eu estou todo marcado, todo machucado. Eu senti que eu estava ardendo, mas eu estou vendo que eu estou todo cheio de sangue, todo machucado, todo ferido. E aí, quando eu chego perto da luz, eu vejo que realmente eu sou muito sujo perto de Deus. Porque Deus é grande. E a gente acaba ficando como um pó perto do Senhor. Então, aí que vem uma questão, você tem que reconhecer que você é falho. E quanto mais perto de Deus você chega, mais você vê que você não é nada. Por isso que as pessoas, muitas vezes que estão afastadas do Senhor, não creem no Senhor, ela faz um monte de coisas que muitas vezes não agrada a Deus e até as pessoas, e ela não está nem aí. Ela rouba e não está nem aí, porque ela nem acha que é errado. Ela xinga, ela bate, estupra, faz um monte de coisas escabrosas. Por quê? Porque ela está longe de Deus. E ela não acha nem que ela está errada. Mas quando a gente vai chegando mais perto de Deus, a gente vai reconhecendo as nossas falhas e vendo, olha, eu sou errado nisso, eu sou errado naquilo, olha como eu sou pequeno, olha como eu sou falho, olha como eu sou. Então, quanto mais perto de Deus, você vai reconhecer mais suas falhas. Se você não reconhece muito suas falhas ainda, se aproxima de Deus que você vai começar a reconhecer. Interessante que a vida de Paulo, o apóstolo, as cartas dele também tem uma progressão da intimidade dele com Deus. Tem cartas que ele começa assim, eu, Paulo, apóstolo, amigo do Senhor e tudo mais. Tem outras que ele já começa assim, eu, Paulo, o menor dos apóstolos. E tem um momento, depois que ele fala assim, eu, Paulo, eu sou um lixo, um monte de monturo, ele fala. Eu sou um nada, eu sou o pior. E ele está mais perto de Deus. E ele se reconhecendo como menor. E é assim que é. Então nós temos que buscar isso no Senhor. Mais proximidade de Deus. E aí você vai começar a ver os seus defeitos e se arrepender. Por isso quando a gente às vezes começa uma reunião e fala, meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Às vezes a gente fala, eu não tenho do que me arrepender, eu não matei, não roubei, não xinguei, não falei mal de ninguém hoje. Mas às vezes tem que pensar, você falou do evangelho para alguém? Você pregou a palavra hoje, você leu a Bíblia, você orou, você acha que orou o suficiente, você acha que você tem feito isso, você ajudou um enfermo, você foi visitar alguém. Muitas vezes a gente não faz isso. E isso é errado. Então eu tenho que me arrepender disso. E me arrepender que eu não busquei o Senhor o suficiente, me arrepender que eu não orei o suficiente, me arrependi que de repente eu não dei atenção a um pobre, um necessitado. Me arrepender porque às vezes tem uma viúva ali passando dificuldade, que não tem um marido, e está passando necessidade e eu não ajudei. Nós temos que nos arrepender de muitos pecados, amém? E reconhecer que nós somos pequenos. Nós somos muito pequenos. Você pode ser grande, como eu sou grande de estatura, mas nós somos muito pequenos perto do Senhor. Amém? Você é muito pequeno e eu sou pequeno. E nós temos que reconhecer isso. Então, voltando aqui, se a igreja fosse como você, seria melhor ou pior? E eu fico pensando, como seria? Então, eu fico também pensando assim, no governo atual, assim, as pessoas fazem umas estatísticas, né, que a gente vê, por exemplo, manifestações. Aí vem um jornal e fala, tem tantas mil pessoas lá. Aí o pessoal que estava organizando fala, não tinha 5 mil, tinha 30 mil. Eu vi uma foto o pessoal da organização falar que tinha 5 mil pessoas na manifestação. Mas tinha uma foto que parecia ter umas 300 pessoas. Nem isso. Então, a gente tem essa tendência a aumentar as coisas, né? E os evangélicos também. E o pessoal chama de... Eu vi um pastor brincando uma vez, estatísticas evangelásticas, né? Que daí pega e fala assim, nós temos 40% da nação evangélica. Parece que gira em torno de 20% a 25%. Mas o pessoal já fala, né? Não, nós temos 40%. Agora eu fico pensando, se fosse próximo disso, mesmo que fosse, se é 40%, não era para a população ter mudado algumas coisas já no Brasil? Não era para, de repente, ter menos assassinato? Não era para, de repente, ter pessoas mais fiéis? Não era para ter menos separação no nosso país? Não era para ter menos roubo, menos assassinato? E por que isso não acontece? Se era para acontecer essas coisas, por que não tem acontecido? Eu fico perguntando, por que, Senhor? Mas uma resposta é muito simples. Os eleitos não estão fazendo um bom governo. É muito simples. Os que foram eleitos para fazer a vontade de Deus, muitas vezes não estão fazendo o que deviam.
E nós temos que nos incluir aí. Eu sei que é um pouco duro isso, mas muitas vezes nós não fazemos o que devíamos fazer. Muitas vezes a gente não faz o que a gente foi eleito para fazer. E está acontecendo muito isso nessa geração. Às vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Imagina um prefeito que não se preocupa com a sua cidade. Ele se preocupa em quê? Apenas encher o bolso de grana e cuidar das coisas dele. Da família dele e tudo mais. E a cidade vai ficando de mal a pior. Ele está fazendo um mau governo. É a mesma coisa, você foi eleito para fazer algo nessa terra. Se você não faz, você não está exercendo o seu papel que devia ser feito aqui nessa terra. Então, você não está fazendo um bom governo nessa terra da sua própria vida. E você está pensando em outras coisas, preocupado às vezes em que seriado você vai assistir, que acabou o Walking Dead que você gosta. Ou de repente você está preocupado, né, em assistir o filme lá, os Jogos Mortais 35, a batalha continua novamente. Ou você está preocupado em assistir a novela. Eu não vejo a hora de ver o próximo capítulo. Ou você está preocupado só com a sua vida pessoal, com as coisas, com o seu trabalho, com o que você tem para fazer. Às vezes você está preocupado só com coisas da sua vida. Outro dia eu vi até um cartaz numa igreja, tinha um evento. E era um evento de jovens. Estava escrito assim no cartaz: venha para a festa tal, não vou falar o nome, que às vezes você conhece, e tal evento, e vai ter lá muita música, muita gente bonita, muita alegria, e show, fumaça e tudo isso aqui. Eu falei, e Deus nisso aí? Cadê Deus? Cadê a presença do Senhor? Cadê o foco em Deus? Eu fiquei estarrecido, eu falei assim, não é possível. E nós muitas vezes também ficamos buscando só a bênção. Eu quero ser abençoado. Eu quero que o Senhor me abençoe com um carro, com uma casa nova, com não sei o quê. E a gente não está fazendo nenhum nosso papel nessa terra. E a gente fica exigindo de Deus como se Ele fosse o nosso funcionário. Ele tem que fazer o que eu peço. Agora a palavra de Deus diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Repete comigo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então vira para quem está ao seu lado, então fala assim, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que nós lemos ali em 1 Pedro 2,9, que nós somos geração eleita. Interessante que a palavra de Deus, abre a sua Bíblia em Lucas 17, abre rapidamente, Mateus, Marcos, Lucas, começa em Mateus, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e você vai abrir Lucas 17. Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. Até o 10. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É pesada essa palavra aqui. Pensou? A explicação aqui que ele dá é assim, imagina, você é servo de um senhor, o senhor manda em você está lá cuidando da terra. Você acha que ele vai chamar que você chegar do serviço, ele vai falar assim, ô meu servo, pode sentar, come aí, depois eu como. Não, ele vai chegar e vai falar assim, eu vou comer, beber, prepara a mesa para mim aí, que depois você come e bebe. E aí ele fala assim, você acha que depois que você fez tudo, você vai chegar e vai achar que é alguma coisa? Ele fala assim, se foi ordenado, né? Ele fala, assim que também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, fizemos apenas o que foi mandado fazer. Deus mandou a gente fazer muita coisa nessa terra. Tem um manual. Se você não sabe o que Deus mandou, procura na Bíblia. Deus mandou fazer muita coisa. Só que ele fala assim, muitas vezes a gente não busca a fazer essas coisas, a gente não está fazendo nem o que devia. Aí que eu vejo mais um motivo da gente se arrepender. A gente às vezes não chega a fazer nem o que foi mandado.
a gente está meio que, com o Jamil fala isso, candidato a servo inútil, né? Então, quase lá para ser um servo que não fez tudo o que tinha que fazer. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E nós temos que nos arrepender disso, então. Se eu não estou fazendo tudo o que Deus permitiu ou pediu que eu fizesse, eu tenho que me arrepender. O bom é que Deus perdoa, amém? O bom é que Ele perdoa e nos capacita para fazer o que Ele ordenou. Então, Deus perdoa as nossas vidas. Então, nós temos que buscar no Senhor, fazer essa vontade do Pai, né? E a gente tem que fazer, não, eu tenho que ser um servo útil ao Senhor, fazer além do que foi mandado, amém? Eu tenho que passar das expectativas, porque Deus espera algo de você. E com certeza, se você suprir, né, essas necessidades, essas coisas das pessoas, abençoar vidas, cuidar das pessoas, abençoar pessoas nessa terra, com certeza Deus vai se agradar. E o dia que você chegar no céu, Ele vai falar assim, você fez um bom trabalho. Pensou? Você chegar lá no céu e Deus fala assim, Douglas, gostei do que você fez, parabéns. Você fez um bom trabalho. Entra. Aqui é o seu lugar. Amém? Eu quero ouvir o Senhor me chamar. Amém? Você quer ouvir o Senhor te chamar? Amém? Um dia Ele vai ter o julgamento final, o último dia. O último dia vai chegar e você vai dar conta do que você fez aqui na terra. Você vai chegar e falar assim, Deus, eu fiz isso, isso e isso. Muitas vezes Deus vai chegar e falar assim, olha, fulaninho, tudo bem? Eu vi que você trabalhou bastante, eu vi que você estudou, eu vi que você assistiu bastante seriado, eu vi que você ficou, nossa, olha, eu contabilizei, 300.000 horas no Facebook, 1.000 horas no WhatsApp, tantas coisas que você fez bastante coisa, mas não fez algumas coisas que eu pedi, fez pouquinho. Você vai dar conta para Deus do que você fez nessa terra. Durante 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 10 horas, 10 dias, 10 anos, você vai dar conta para Deus do que você faz aqui na terra. Então pense bem, gaste bem o tempo de Deus. Porque o tempo é dele. O tempo não é nosso. Se você aceitou Jesus, lembra disso. Se você quer Deus no controle da sua vida, você se entrega na mão dele, é tudo dele. Amém? Então, se você entregou tudo na mão dele, o tempo é dele também. E você está fazendo coisas com o tempo dele. Gaste bem o tempo do Senhor. Não gaste à toa o tempo do Senhor. Amém? Amém? Faça bem o seu papel aqui nessa terra. Pense nisso, faça bem o seu papel aqui nessa terra. Com essa campanha de Casa de Paz, nós estamos fazendo algo que o Senhor se agrada. Que é proclamar o Evangelho para as pessoas, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Então nós temos que nos fortalecer e deixar muita coisa de lado, que muitas vezes a nossa carne gosta, mas para agradar a Deus. É necessário que Ele cresça, que Ele cresça em nós, que Deus cresça em nós, e a gente tem que se diminuir. Esse é o Evangelho. Ele cresça e eu diminua. Que você diminua cada vez mais e Ele cresça na sua vida. Amém? Interessante que em 1 Pedro, voltando lá, eu vou falar de novo. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é uma geração eleita, amém? Amém? Você é geração eleita, amém? Em nome de Jesus Cristo. Agora, você também tem que ser um sacerdócio real. Sacerdócio real, o que um sacerdote faz? O que ele fazia, o sacerdote lá no templo? Quem lembra? Pode falar. Alimentava o fogo, o que mais? Sacrifícios. Intercedia pelo povo. O que mais? Intercessão. Ele se aproximava de Deus. Ele falava com Deus. Ele intercedia pelo povo, estava com Deus. Interessante que tudo isso faz parte do sacerdócio. Você tem que praticar isso na sua vida. Você tem que interceder pelas pessoas. É você orar por essas pessoas, buscar essas pessoas, ir atrás das pessoas, cuidar delas. Alimentar a presença do Senhor, quando Paulo falou alimentar o fogo também tinha esse simbolismo da presença do Senhor, e também para fazer sacrifícios. Então tinha que se arrepender também pelo povo, tem que se arrepender dos seus pecados como sacerdócio real. E quando fala sacerdócio real, é por causa de um rei maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, amém? Interessante que ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, então você também é rei, amém? Olha aqui para quem está do seu lado, e você fala, nossa, tem um rei do meu lado, uma rainha. Olha, tem até uma coroinha, eu não sabia. É um rei do Senhor.
Meu irmão, você é rei, você foi escolhido para reinar nessa terra. Por isso que eu falei, você tem que governar bem aqui. Você tem que governar bem a sua vida, porque Deus te instituiu rei sobre sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Então você tem que cuidar bem dessa terra. Amém? 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 Amém. Então você tem que cuidar bem, você tem que ser um sacerdócio real. Você tem que ser um sacerdote real dessa terra. Interessante também que nós chamamos a gente de nação santa. Aonde está a nossa santidade? É o que eu estava me perguntando em relação a isso, que a gente estava falando que muitas vezes o povo se intitula de Deus, fala que dá glória a Deus, é reteté, e pula e gira, sai que não peão, mas não está exercendo a sua função nessa terra, não está influenciando as pessoas com a santidade do Senhor. Nós temos que ser santos. Santo significa separado. Repete comigo, santo significa separado, é consagrado. Tá? Então, quando a gente é santo, não quer dizer que você, olha, tem alguns afirmam isso, né? Aquele que é santo porque ele não peca, ele praticamente flutua. Né? Ele flutua. Né? Ele não peca, tem uma auréola em cima da cabeça dele, e ele não erra, ele não faz nada. Ele faz milagres. Não, não é isso que é santo. Santo é separado para Deus. Uma consequência de você andar com Deus, esses milagres podem te seguir, você pode, de repente, fazer grandes coisas no nome do Senhor, você pode fazer, mas ser santo é ser separado para Deus. Então separe a sua vida para Jesus. Amém? Se você nunca fez isso, hoje é a sua chance. Depois no final eu vou fazer esse apelo também. Se você nunca entregou o comando da sua vida de verdade na mão de Jesus, hoje é a sua chance. Não perca, amém? Vira para quem está do seu lado e fala aquilo de novo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não perca essa chance. Amém? Interessante que essa questão de santidade, a maioria das vezes, a tentação, quando vem sobre nós, é nós que buscamos ela, e muito é raro ela vir sobre você. Pode ver assim, a gente fala assim, não, pastor, o diabo lançou uma seta sobre mim. De repente eu vi, pastor, chegou a fatura do cartão de crédito. Não é que chegou, que o carteiro entregou, eu já senti uma opressão. Senti um mal-estar, pastor. E o negócio ficou brabo. Na hora que eu fui rasgando o envelopinho, deu até um arrepio ruim assim. Senti algo ruim. E quando eu abri, se confirmou. Não era só uma seta, pastor. O diabo lançou o exército inteiro. Lançou todas as setas que ele tinha. Estava tudo vermelhinho os números lá, pastor. Cheio de sangue as setas ainda. Meu irmão, nessa hora, a palavra de Deus fala que o diabo fica circundando a terra. Fica dando volta, né, na terra. E ele chega perto de Deus. E ele tem um papo com o Senhor, viu? João lá mostra sobre isso. Ele chega para Deus e fala assim, ó Senhor, fulano lá, ó, ciclano lá fazendo isso, ciclano fazendo aquilo. Mas nessa hora eu vejo, se você fala isso para Deus, Deus, é a seta que o diabo mandou. Deus às vezes olha para Deus, o diabo olha para Deus assim e fala assim, ó, eu não fui não. Não fui eu que mandei a seta nele não. Ele que gastou errado o cartão dele lá. Meu irmão, muitas vezes é você que erra. Não é nem culpa do diabo. É você que às vezes vai atrás de pornografia. É você que vai atrás de pecado. É você que tem relação sexual fora do casamento. É você que vai atrás de pessoas. É você que fica ficando com um monte de gente. É você que vai atrás de uma droga, de uma bebida. Isso é interessante, porque às vezes a gente culpa o diabo, mas na verdade, assim, a maioria das vezes a gente que vai atrás. Os jovens hoje em dia estão com muito problema nessa área sexual. Muito, 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 muito. Tratei de pessoas com 10 anos de idade viciadas em pornografia. Já vi criança que chegou para mim com 10 anos, viciada em pornografia. Via todo dia quase. Sabe o que é isso, gente? É o que o mundo está hoje. Entendeu? Então, assim, nós temos que pensar onde está a nossa santidade. E dizer não para essas coisas. Falar assim, não, eu não vou errar nisso. Eu vou parar de fazer isso no nome de Jesus. Eu me arrependo, arrependimento é mudança de direção. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou parar de ver essas coisas. Eu vou parar de falar essas coisas. Tira palavrão da sua boca. Tira xingo. Não agrada a Deus. Tira isso da sua boca. Né? Você precisa treinar essas coisas. Tira a fofoca do seu meio. Para de falar dos outros. Para de falar dos outros. É fácil falar dos outros. Interessante que quando a gente pensa em alguém, por exemplo, agora eu estou falando dessa mensagem, às vezes você fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se você está pensando no fulano, pode ser que alguém esteja pensando em você. Lembra disso? Você pode estar pensando em alguém pode estar pensando em você.
Então, meu irmão, a palavra é para você. Amém? Vamos falar assim, é para mim. É para você. Então pensa nisso, meu irmão. Você tem que escolher o lado bom da vida que é Deus. Amém? Interessante que você escolhe as coisas. Por exemplo, Davi, quando ele pecou, ele olhou a Betseba lá. Por que ele pegou a Betseba? Por quê? Ficou à toa. Mas mesmo assim, ele estava à toa lá no palácio. Ele tinha que ter ido para a guerra e não foi. Mas ele estava lá no palácio e viu uma mulher tomando banho lá embaixo. O que ele podia ter feito? Está amarrado em nome de Jesus, vou virar as costas. Por favor, guarda, manda aquela mulher lá se vestir que ela está no lugar errado. Não pode fazer isso, não é bom, ela está me tentando. Ele podia ter feito isso. Podia ter falado assim, nossa, não vou olhar para essas coisas. Isso vai me tentar. Vou ficar tentando. Ele podia ter saído da presença daquilo. Ele podia ter falado assim, não vou fazer isso. Mas ele pecou, foi lá e ainda matou o marido dela, errou. Depois ele se arrependeu, graças a Deus. Mas ele errou porque ele quis. Ele errou porque ele quis. E a gente erra porque a gente quer. Essa é a questão. A cobiça é o nosso desejo do coração. A gente erra porque quer. Não tem aquela questão, né? Já falei isso. O pessoal chega, pastor, aqui é igual diarreia. Né? Quando eu fui ver, já fiz. Né? Eu falo que é o crente diarreia. Chega para o pastor e fala, pastor, é que eu fui ver, já fiz. Eu tinha ido. Meu irmão, não é assim. Você escolhe. São passos, são pequenos passos. Salmo 1 tem uma progressão ali. Primeiro fala ali no Salmo 1, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Então, primeiro é no conselho, só no blá, blá, blá. Depois, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para ficar ouvindo, não para estar ali, para ver o que está acontecendo. E depois ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Já é um passo maior, já está envolvido, já está no meio, está fazendo parte da galera que está fazendo aquela coisa errada. Então, é uma progressão o pecado. Ele não surge de uma hora para outra. Então, toma cuidado. Você tem que ser nação santa. Amém? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, ele fala. Interessante que propriedade por exemplo, eu comprei uma casa, é uma propriedade minha, correto? O Paulo tem o seu carro, é uma propriedade dele, é dele. Só que quando a gente fala propriedade, mesmo assim, eu convido pessoas para ir na minha casa, é minha ali, Paulão, vamos lá comer um hot dog lá em casa. Ô Max, vamos fazer um serviço lá em casa, lá, o Max está sempre pronto a ajudar. Né? Vamos lá. Agora, quando a gente fala propriedade exclusiva, é uma coisa que é dele e ainda exclusiva. Então quer dizer que só ele pode entrar. É só dele, não pode mais ninguém entrar. E nós temos que ser propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém? Então vira para quem está do seu lado e fala assim, você tem que ser propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então só ele pode entrar em você. Amém? Só ele deve entrar em você, mas ninguém. Por isso que eu falo, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com o que você deixa entrar na sua mente, deixa entrar só as coisas que são de Deus. Amém? Deixa entrar só as coisas de Deus, deixa as outras coisas de lado. Toma cuidado. Então nós temos que ser propriedade exclusiva de Deus. E aí no finalzinho eu te pergunto ainda, para que tudo isso? Para que então eu tenho que ser, no caso, uma geração eleita? Por que eu tenho que ser eleito do Senhor? Por que eu tenho que ser um sacerdócio real? Por que eu tenho que ser uma nação santa? Por que eu tenho que ser propriedade exclusiva de Deus? No finalzinho ele diz assim no versículo 2,9, lá no capítulo 2,9 de Pedro, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então você foi convocado, né? Você foi convocado para estar proclamando as grandezas de Deus. Amém? Então você foi convocado para isso. Você tem que abrir sua boca. Você tem que pregar a palavra. Você tem que evangelizar pessoas. Se o seu papel é esse na terra e você não faz, você está fazendo um mau governo. Então você tem que abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas. Amém? Esse exemplo da Casa de Paz é ótimo que nós temos feito. Se você tem vergonha de pregar a palavra, faz isso que nós fizemos naquele dia que a gente saiu para a rua. Você não precisa saber pregar. Olha que interessante. Se você tem essa dificuldade, eu não sei falar do evangelho, eu sou novo, não sei o que eu vou falar, faz exatamente o que a gente fez no domingo, antes daquele culto do lançamento das Casas de Paz. Só oferece uma oração para a pessoa. Chega para uma pessoa e fala assim, oi, tudo bem? Olha, eu sou cristão, acredito em Deus, e eu estou oferecendo oração.
Quer que eu ore por você? Por alguma coisa? Tem algum motivo de oração? Qualquer coisa. Gente, a gente ora no bar, ora em qualquer lugar, a maioria aceita. A maioria. Tem pessoa que fala assim, não preciso não, obrigado. Mas a maioria aceita. E você orando por ela, você ora ali na hora, mesmo não tenha vergonha, mesmo que seja simples a sua oração. Senhor, abençoa essa pessoa, cura ele sem enfermidade, abençoa a sua família, sua esposa, o que seja. Você abre um espaço para falar de Jesus, ou a pessoa, você chega assim, olha, se você quiser, né, tem pessoas lá na igreja que podem um dia fazer uma visita para você, ou deixa um cartãozinho. É importante você pegar esse cartãozinho da Casa de Paz, mesmo que acabou a campanha, você entrega para uma pessoa, você, se você desejar mais oração, ou que a gente vá orar na sua casa, aí você vai estar se preparando para isso. Se você quiser que a gente vá orar na sua casa, aqui é um cartãozinho. Aí você pode conversar com a gente, com outra pessoa mais experiente, se você tem essa dificuldade, e a gente vai orar lá por essa pessoa. E assim a gente evangeliza as pessoas. Amém? É um jeito simples, não precisa manjar muito. Difícil até, diferente daquelas coisas que a gente pegava, às vezes, folhetinhos, e explicar, e você chegar para a pessoa, as 4 leis espirituais, já ouviu falar, e tal, é mais difícil. Oferece uma oração que você toca ali na pessoa. Amém? Então vamos orar por essas pessoas. É um jeito de você... Eu quero que você saia daqui pensando em mudar alguma coisa na sua vida. Como eu falei no início, se a gente vir aqui e ouvir palavra, e não praticar nada, não adianta nada. Não adianta, sinto muito de dizer, não adianta nada. Nós temos que praticar algo do que a gente ouve aqui. Então, o que eu te peço nessa noite, primeiro, é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A gente tem que se arrepender da vida que a gente levou. E segundo, a gente tem que proclamar a palavra do Senhor. E também, se você não aceitou ainda Jesus, veja essa chance também de aceitar Jesus no seu coração. Então, nós temos que ter Jesus no primeiro passo. Nós temos que nos arrepender do que nós fizemos de errado. E nós temos que proclamar a palavra de Deus. E andar como Cristo andou nessa terra. Amém? Interessante que em 1 João 2,6, estudei até com o João essa semana. E tem o último versículo, nesse versículo 6 fala que nós devemos andar como Cristo andou. Nós temos que andar como Cristo andou. Se você ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, nós temos que andar como Cristo andou. Você tem que andar como Jesus andou nessa terra. Se você não estiver andando como Jesus andou, nós não estamos cumprindo com o que Ele nos chamou. Interessante que, para eu encerrar, Pedro, quando ele nega Jesus, não sei se vocês lembram, tem um momento que Jesus foi preso, vai ser crucificado, e aí Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus tinha falado, Pedro, antes que eu morra, né, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, no caso, nas 3 vezes que Pedro nega Jesus, uma delas, vem uma pessoa e fala assim, você era um deles. Olha lá, gente, ele está aqui, porque ele estava olhando de longe Jesus. Ele estava num lugar lá, na casa de uma pessoa, que estavam julgando Jesus ali, levaram ele à noite ali. E aí ele estava ali numa fogueirinha lá, e uma pessoa chegou, você era um deles. Ele, não era não. E vem uma pessoa, em Mateus, está no livro de Mateus, fala isso. A pessoa chega e fala assim, você é um deles, o seu jeito de falar o denuncia. Ele chega assim, você era um deles, o seu jeito de falar é parecido com o dele. Você é um deles. E aí eu te pergunto, será que as pessoas à nossa volta sabem que a gente é de Jesus pelo nosso jeito de falar? Pedro errou de negar Jesus, mas olha a forma que ele vivia, o jeito que ele falava, mostrou para todo mundo que ele era de Cristo. Será que o jeito que nós estamos falando, não estou falando nem de atitude, atitude também é importante, mas a jeito de conversar. Ali, com certeza, ele não estava falando, Jesus é meu amigo, ou vou pregar evangelho para vocês aqui. Não, ele estava escondido ali. Mas o jeito de ele falar era parecido com o de Jesus. E todo mundo já ficou de olho nele. Então, eu pergunto isso para você, o seu jeito de falar é igual? Você está andando como Jesus andou nessa terra? Nós precisamos andar e fazer a vontade do Senhor. E aí eu pergunto, se Jesus andar, a forma que Jesus andou é a forma que nós temos que andar, então você tem que se perguntar em tudo que você faz, o que Jesus faria no meu lugar? Em meus passos, o que faria Jesus? Você está na dúvida de qualquer coisa, faço isso ou não faço? O que Jesus faria? Está na dúvida? Pergunta, o que Jesus faria? Jesus falaria isso que eu falei? Jesus compraria isso que eu comprei? Jesus olharia isso que eu estou olhando? Jesus assistiria esse filme? Jesus ficaria tantas horas fazendo isso? Jesus faria isso que eu estou querendo fazer? Jesus ficaria falando mal do outro ali, do irmãozinho ou do ciclaninho?
Jesus faria isso? Não, meu irmão. Então, não faça. Amém? Amém? Então, não faça. É o filtro da sua vida. Então, eu peço para você que você pratique isso. Que você se arrependa dos seus pecados. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou pedir para o Jonathan ou o Bruno pôr uma música. Quero que você reflita. É uma música que o Jô fez antes de ontem, né, Jô? Esses dias aí agora, essa semana aí. Essa semana, e ontem eu editei ela, fiquei mexendo até 2 horas da manhã, e eu queria que você ouvisse essa música. É simplesinha, pequenininha. Preste atenção. E depois, no final, eu vou fazer um apelo, por dois sentidos. Tanto a questão de aceitar Jesus Cristo, como também do arrependimento. Então eu quero que você ouça essa música. Pense no que você está gastando o seu tempo e reflita. Amém? Pode erguer, por favor. O tempo passa, o tempo voa e o que foi que eu fiz aqui? Passaram 10 minutos, passaram mais 10 anos e o que foi que eu fiz aqui? E no último dia, quando o Pai me chama, vou dizer como eu vivi aqui. Valeu a pena, bati as metas, lutei, corri, guardei a fé. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Sei o que tenho que fazer. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No último dia, quando o Pai me chama, vou dizer como eu vivi aqui. Como foi a minha vida? Valeu a pena, bati as metas, lutei, corri, guardei a fé. Último dia, quando o Pai me chama, vou dizer como eu vivi aqui. Como foi a minha vida? Valeu a pena, bati as metas, lutei, corri, guardei a fé. O tempo passa, o tempo voa. Aleluia. O tempo passa, meu irmão. O tempo voa. E que vida você está levando aqui nessa terra? Em que você está gastando o seu tempo? Nesse ponto, eu gostaria que você, ainda de olhos fechados, você possa abaixar sua cabeça. E que você pensasse, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Um dia você vai dar conta para Deus do que você gastou o seu tempo, do que você gastou a sua vida. Que o tempo passa, meu irmão. E uma hora a gente vê e já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos. E muitas vezes a gente não fez o que devia ter feito. Então nesse momento, se você se arrepende da vida que você tem levado, se você acha que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, fique de pé no seu lugar. Você não precisa vir aqui à frente, mas se você, qualquer área da sua vida, se você acha que você precisa melhorar, eu não estou fazendo isso que agrada ao Senhor, eu acho que tem coisas que eu preciso agradar mais a Deus. Se tem alguma coisa, fique de pé no seu lugar. E eu gostaria que você começasse a orar. Você vai falar com Deus, é necessário você se arrepender. Não só com uma atitude sua de ficar de pé, mas você se arrepender. Então eu gostaria que você orasse, Deus, eu me arrependo. E você começasse a falar, Deus, eu me arrependo porque eu tenho buscado pouco ao Senhor.
Eu me arrependo porque eu estou mentindo. Eu me arrependo porque eu estou fofocando. Eu me arrependo porque eu estou vendo pornografia direto. Eu me arrependo porque eu estou mentindo direto. Eu me arrependo porque eu tenho caído em vícios, em manias. Eu me arrependo, Senhor Deus, porque eu não tenho feito a Tua vontade. Eu me arrependo porque tem coisas que eu não estou fazendo que não são agradáveis ao Senhor, que não são boas. Comece a orar agora no nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa se Deus nos ajudar a se arrepender. Pai, toca agora no coração de cada um e traz à tona, Pai, ao pensamento os pecados e os erros que nós cometemos, as falhas. Pai, perdoa cada um, Pai. Pai, Deus, perdoa a nossa nação por não termos vivido uma nação santa, por não sermos santificados e não termos, Senhor Deus, feito a Tua vontade. Pai, perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes a gente ser uma geração, Pai, que não está cumprindo com o Teu propósito, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa essa geração. Perdoa as nossas vidas, Pai. Perdoa a nossa comunidade. Perdoa as nossas vidas, os nossos dia a dia, Pai. Perdoa cada um aqui nessa noite. Nós nos incluímos nisso, Pai. Eu me incluo. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Sara essa nação. Sara nossas vidas, Pai. Sara a igreja do Senhor, Pai. Que possa ser uma igreja que reconhece as suas falhas, que se aproxima de Deus e que consegue enxergar o quão sujo nós somos, o quão pecadores nós somos, o quanto falho nós somos, Pai. Porque nós somos muito falhos, Pai. Pecamos muito e não somos nada, Pai. Como o Paulo diz, nós também somos um monte de lixo, Pai. Monturo, Pai. Pai, porque nós não somos nada, nós somos fracos, Pai. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas vidas. Queremos ser uma nação separada, santificada pelo Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, um povo que seja propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, que só o Senhor entre na minha vida, mais nada, Pai. As coisas que não prestam, que a gente possa deixar do lado de fora. As coisas que não prestam, a gente possa tirar da nossa visão. A gente possa dizer não ao pecado e sim para Jesus Cristo. Eu quero dizer não ao pecado e sim a Jesus Cristo. Eu quero dizer não ao pecado e sim a Jesus Cristo. Oh, Pai, cresça em mim, Pai. Cresça em mim, Jesus. E, Senhor Deus, eu diminua mesmo. E eu reconheça que eu sou falho, que eu reconheça que eu sou pecador. E o Senhor cresça na minha vida. Cresça em mim, Jesus. Domina a minha vida. Domina a minha vida. Domina, Senhor, a nossa vida. Você de olhos fechados ainda, se você que está aqui nessa noite nunca fez isso, ou fez e está afastado dos caminhos do Senhor, e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Se você gostaria de falar assim, não, eu quero Jesus, e eu nunca cheguei para Deus e realmente entreguei o controle da minha vida nas mãos dele, e você nunca chegou e falou assim, Deus, eu quero ser essa propriedade exclusiva do Senhor, eu quero que o Senhor domine sobre mim, me ajude em todas as minhas coisas, e que eu seja teu filho. Se você quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão, só dê um sinal com a sua mão, né? O Senhor está vendo, se você quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor.